Alô, muito bem. Jorge Luiz, nome que foi dado pela minha mãe por sugestão de uma prima. Olha só que história, né? Minha mãe achou bonito e me batizou com esse nome. Muita gente me pergunta, né, quando chega 23 de abril, teu aniversário hoje, né, Jorge? Não. Mas como não? Hoje é dia de São Jorge. Não tem nada a ver. Esse nome foi dado pela minha mãe. E a gente, nesse dia, querendo ou não, né, até por conta de ter muito tempo já passado do falecimento dela, aliás, da partida dela, porque ela é uma serva de Deus e foi para a glória com o Senhor, a gente relembra de algumas coisas, passa algum filme, né? E a gente contempla nos dias de hoje muitos tipos de mães guerreiras, valentes. E eu, ao longo da minha vida, eu identifiquei apenas um amor maior do que o de mãe, do nosso Deus pelos seus filhos. A gente tem as mães que dão a vida, literalmente, pelos seus filhos. Tem aquelas que não esperaram, não deram oportunidade nem deles nascerem, né? Abortaram. Infelizmente, tem aquelas que engravidaram sem desejarem. Existem aquelas que são virtuais, ou seja, que tentaram de todas as formas engravidar e não conseguiram. Mas carregaram um filho no seu ventre, ainda que não tivesse, virtualmente por muito tempo. E tiveram aquele amor desejoso de ser mãe. A minha homenagem para as mães nesse dia é no sentido de vocês refletirem, mamães, que vocês são muito valorosas para Deus. Porque Ele escolheu vocês para poderem gerar filhos, para poderem multiplicar a geração na terra. E quando algumas mães compreendem isso verdadeiramente, né, o desejo delas é consagrarem ao Senhor. Quando elas compreendem esse papel de serem usadas por Deus para gerar uma criança, um ser humano, e aquele ser humano crescer, se desenvolver, tornar um adulto que dê muita alegria para a família, ela recebe isso como uma coisa muito especial, e aí acontece esse tipo de mãe que a gente colocou aqui, que também dá a vida pelos seus filhos. Não medem esforços. Algumas vendem o almoço para poderem jantar. Algumas deixam de comer para dar aos seus filhos. E a gente não quer falar aqui daquele tipo ruim de mãe, né? A gente sabe que existe, mas né, neste momento, né, o pastor Marcelo, na hora da oração, ele falou uma coisa muito bacana, né? Aqui, quando a gente está aqui, a gente tem que manar alegria, a gente tem que manifestar aquilo que a gente está sentindo, a alegria verdadeiramente de poder estar aqui, ter essa oportunidade de falar de Deus, uma responsabilidade muito grande de falar de Deus, falar aquilo que Deus nos transmite para que nós possamos transmitir para aqueles que estão nos ouvindo. Eu uma vez ouvi de um pastor no seminário que tinha muita gente que falou trazer o recado. Deus não manda recado, né? Trazer o recado de Deus. Deus não manda recado, Ele fala claramente aos nossos corações. Tanto que a própria palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, nesta oportunidade, eu queria lembrar, a gente poderia lembrar de várias mães da Bíblia, né? Mas eu queria lembrar de uma que traz um legado muito grande, mas que aparecia pouco. E aí a gente lembra de que o mais importante, mamãe, do que você aparecer muito para as pessoas, é você fazer o seu papel ali silenciosamente nos bastidores, né? E as pessoas que estão ao seu redor observarem aquilo que você faz
sem você falar muito. Porque a própria Bíblia nos diz que nós devemos estar prontos para ouvir, né? Tardio para falar. E aquela mãe que fala pouco, ela age muito. A mãe que fala pouco, ela ora muito. A mãe que fala pouco, ela ama muito. Cuida dos seus. Que vocês, mamães, sintam-se abençoadas pelo Senhor. Essa é a nossa homenagem. Eu queria falar, na verdade, de duas, que é Eunice e Lloyd. Alguém sabe de quem mãe e avó? Com certeza, né? A PIBPU é uma igreja que estuda a Bíblia. A gente fica até com medo quando vem pregar aqui, porque né, a gente vem pregar, a gente vem para o púlpito, rapaz, que responsabilidade. Chegar lá fora, pastor, o senhor pregou furada ali, hein? O senhor pregou uma balela ali, abobrinha, né? Mas é muito bom. 1 Timóteo, e a gente vai, antes de Timóteo, eu queria dar uma passadinha em Atos capítulo 16. Verso 1. Pai, Edley é uma fera. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Judia crente, de pai grego. Era normal naquela época, né? Os judeus haviam se convertido ao cristianismo, aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecido o sacrifício de Jesus na cruz, e haviam muitos judeus que ainda tinham o nome de judeus, cristãos, né? Judeus que haviam se convertido. E por viverem muito tempo naquela circunvizinhança, né, da Grécia, da Itália, e aí havia essa mistura, então ela tinha essa descendência. Timóteo tinha essa descendência grega. Mas em 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, verso 2, Paulo mostra a quem está endereçada a carta. E ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente começa a observar que esta mãe, ela educa, ela cria o seu filho no temor do Senhor. Chega nesse ponto aqui, onde Paulo endereça uma carta a Timóteo, dizendo que ele era o seu filho na fé. Simbolicamente, né? Eu sou meio reservado com relação a essa questão. Fulano é meu filho na fé. Eu não sou filho, sou pai de ninguém. Quem é pai é o Senhor, né? A questão de... eu sei que tem uma parte na Bíblia que fala o que ganha alma e sábio é, mas a gente tem que ter algumas reservas, porque a gente pode achar que a gente está ganhando muita gente, e quem ganha é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não temos glória nenhuma. Mas o apóstolo Paulo relata com todo carinho: meu filho na fé, porque Paulo foi aquele que levou Jesus Cristo a Timóteo, que discipulou Timóteo, e tem todo esse carinho, todo esse cuidado. Então, levando carinhosamente, assim, não vejo nenhum mal a gente falar fulano é meu filho na fé, mas com todas as reservas, com todos os cuidados. Mas todo servo de Deus, todo discípulo do Senhor, ele tem uma família por trás dele. Todos aqueles que você vê, poxa, fulano é dedicado ao Senhor, fulano é tremendamente importante na obra do Senhor, fulano é aplicado na palavra, é um servo do Senhor, tem uma família por trás dele. Às vezes, essa família
pode estar totalmente fora da presença de Deus, mas aquele servo de Deus, ele foi tão escolhido pelo Senhor que ele brotou daquela família, ainda que aquela família não fosse temente a Deus, mas para que ele pudesse dar testemunho para aquela família. Quantos casos nós temos assim? Quantos casos aqui mesmo eu creio que temos? Meninos, meninas que caminhavam para a igreja desde cedo, os trabalhos da igreja com adolescente, com embaixador do rei, mensageiro do rei, é fundamental nisso. Quantos e quantos vieram para a igreja através de um trabalho como esse, e seus pais observando, esse menino está obediente, esse menino está legal, esse menino é uma bênção, esse menino é isso, vou querer conhecer onde ele está frequentando. Ou até mesmo os trabalhos que a igreja faz, visita os familiares, né, oferecem para fazer culto nas casas, alguns pais recebem. Mas há a importância do temor do Senhor. Aquela família que ainda estivesse fora da presença de Deus, ela teme a Deus. Quando se fala em Deus, ela respeita. Quando se oferece um culto, ela respeita. Eu vou querer sim. E Eunice, então, esta mãe, ela traz esse legado para o seu filho Timóteo. E eu diria que a presença do apóstolo Paulo na vida de Timóteo é só uma consequência do plano de Deus para aquela família. Resposta das orações dessa mãe, que sem cessar orava pelo seu filho, a gente pode entender isso. Apesar de a gente não ter tantas informações de Eunice e Lloyd, mas por esse legado deixado a Timóteo, a gente já começa a conjecturar e imaginar o quanto essas mães, né? Porque Lloyd foi mãe de Eunice, Eunice foi mãe de Timóteo. A gente já consegue imaginar o quanto elas eram dedicadas na oração, o quanto elas consagravam o seu filho ao Senhor, para que ele pudesse encontrar Paulo no meio do caminho, Paulo, servo de Deus, apóstolo do Senhor Jesus, e este apóstolo pudesse consagrar Timóteo ao ministério, e ele pudesse ser esse servo valoroso que ele foi. Timóteo, meu filho verdadeiro na fé. Duas mães que exerceram tremenda influência na descendência. Duas mães que trazem legado, que trazem exemplos para as mães que leem, que observam os textos da Bíblia, para que possam proceder da mesma forma. Ou seja, encarar o papel de mãe como uma responsabilidade muito grande da parte de Deus e mostrar que devem ter o mesmo pensamento de Deus em relação a Jesus, ou seja, dar a vida pelos seus filhos. Não medir esforços para que eles sejam verdadeiramente bênção. Não medir esforços para que eles sejam verdadeiramente consagrados ao Senhor. Para que eles possam verdadeiramente dar exemplo por onde quer que eles passem. Para que o seu testemunho seja vivo por qualquer pessoa que eles encontrem pelo caminho. E como nós, filhos, também precisamos atentar para esse valor dessa mãe que não mede esforços para cuidar de nós. Aqueles que já são adultos hoje, refletirem no quanto de dificuldade que a sua mãe teve para te criar, para te cuidar, para comprar aquele biscoito que você tanto gostava. Né? Eu estava ouvindo essa semana de uma pessoa que falava de um tempo atrás, né? Eu tinha dificuldade para dar comida, minha mãe tinha dificuldade para comprar alguma coisa para nós, iogurte nem existia, iogurte nem existia, e as crianças gostam demais de iogurte, danoninho, essas coisas todas, né? Uma época nem existia isso. Era muito mingau de maisena, mingau de fubá, não é? E aí a gente pode, de repente, minha infância foi terrível, olha, muita dificuldade. Glorifique a Deus pelo mingau de fubá que você está de pé hoje.
Glorifique a Deus pelo mingau de maisena, porque você está de pé hoje, está firme. Teve força e saúde da parte de Deus e pôde sustentar, e pôde estudar, e pôde trabalhar, e hoje ter um certo conforto. Glorifique a Deus por isso. Valorize a sua mãe, não somente nesse dia. Hoje é o dia, de repente, daqueles, né? Levarem para almoçar, comprar flores. Nunca deu uma flor. Nunca deu, não sabe nem o que é flor. Aí no dia das mães, aí não, tem que comprar. Hoje é dia das mães, tem que fazer uma média, que não sei o que lá, mas seu coração está longe dali. E aí a gente observa que Deus, ele vê o quê, né? Ele vê o exterior, né? Pô, fulano está bonito, está formoso, tá. É assim? Ele vê o interior, a intenção do seu coração. Eu costumo dizer sempre quando a gente vem aqui, ó, depositar aqui nosso envelope, se você vem por obrigação, meu irmão, minha irmã, pode contar que você não agradou a Deus. Uma vez eu perguntei a um grupo de irmãos, como é que você vê o dízimo? O dízimo é uma obrigação? Aí todo mundo, é uma obrigação, pastor. Está na Bíblia. E aí eu escandalizei todo mundo, falei, não, o dízimo não é uma obrigação. Hoje todo mundo sabe disso, né? Aqueles que conhecem verdadeiramente a Bíblia sabem disso. Nós não devemos encarar o dízimo como uma obrigação, a oferta como uma obrigação. Nós compreendemos como funciona uma igreja, pelo menos eu quero crer que a maioria entende como funciona uma igreja. A gente sabe que tem diversos tipos de igreja, mas falando particularmente da igreja batista, né? E a gente sabe como funciona. E a gente entende que ela não recebe ajuda de ninguém, de governo nenhum, de político nenhum. Ela se sustenta com os dízimos e ofertas dos próprios irmãos, dos congregados. E a gente quando contribui por amor. Eu faço parte desse lugar. Eu estou contribuindo com a obra de Deus que eu faço parte. Isso é tremendamente importante. Isso tudo é aprendido dentro de casa. Isso tudo é aprendido pela família. Isso tudo é aprendido pela sua mãe que te ensina, que te ensinou. E aí a mamãe percebe mais uma responsabilidade, né? Eu pego aqui o Salmo 78. Achou? Salmo 78 diz assim, versículos de 1 a 7. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Nós não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Se você diz hoje, eu sou evangélico. Muito bem, você é evangélico. O evangelho é o que crê em quê? No evangelho. O evangelho é de quem? O evangelho é de Jesus. Ainda que você queira encobrir, eu sou evangélico. Mas o evangelho é de Jesus. Então você crê em Jesus. Você deveria crer em Jesus. Eu creio em Jesus. O Velho Testamento está lá atrás, está lá no passado. Mas o Velho Testamento nos levou até Jesus. Então eu preciso observar também o Velho Testamento. É claro que guardando as proporções dos cerimoniais. Alguns cerimoniais. Então, eu penso que Eunice, Lloyd,
liam bastante o Antigo Testamento, liam bastante os Salmos e pegam o Salmo 78 como algo tremendamente responsável para as suas vidas, porque Deus orienta, olha, vocês aprenderam hoje, vocês estão vivendo maravilhas da parte de Deus hoje, vocês precisam passar para os seus filhos. Vocês estão louvando a Deus hoje, vocês estão adorando a Deus hoje, vocês estão recebendo bênçãos de Deus hoje, vocês precisam passar para os seus filhos. Vocês precisam passar para a descendência de vocês. Eles não podem deixar de saber disso. Eles precisam saber disso. Até aqueles que estão planejando aí, as meninas estão planejando ser mãe, né? Essa palavra já serve para vocês. A responsabilidade. Eu sou crente, eu sou evangélico. Ah, você é crente e evangélico. Muito bem. Então observa, Salmo 78. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigma da antiguidade, as quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos. E o versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus. Irmãos, algo que aconteceu comigo, eu já contei uma parte aqui, algumas partes, né, do meu testemunho. Quando eu estive internado, quando eu tinha 24 anos de idade, uma apendicite, e esses dias eu vi uma pessoa que passou mal, a apendicite infeccionou igual a minha, no outro dia ela morreu. Eu fiquei uma semana sentindo dor. E enquanto eu estava no hospital, nos 43 dias, minha mãe foi a única que foi todos os dias. Todos os dias minha mãe estava lá. Quando iam visitar, de repente, meus irmãos, aos tios, saíam de lá chorando e tal. Mas minha mãe chegava, de repente ela segurava o choro, mas não chorava, para que pudéssemos passar confiança, né? E também, depois, eu pude compreender ainda melhor. Ela não chorava, sabe por quê? Porque ela confiava que Deus ia me tirar de lá. Tamanha a fé que ela tinha. Ela cria que Deus não ia deixar que eu partisse naquele momento. Tamanho o amor que ela tinha. E de repente ela poderia até estar falando com Deus, Deus me coloca lá, tira ele. O verdadeiro amor de mãe proporciona isso. E isso faz com que nós, filhos, abracemos esse amor de forma também a poder expressar, não da mesma forma, mas de uma forma com que agrade, que deixe nossas mães alegres, felizes, por terem filhos consagrados ao Senhor. Por terem filhos que manifestam a glória de Deus e dão tremendas alegrias para suas mães. Eu posso imaginar o quanto Eunice estava feliz, orgulhosa do seu filho Timóteo. O quanto ela estava recompensada por não ter medido esforços para cuidar do seu filho, o quanto ela estava recompensada por observar o Salmo 78 e dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu olho para o meu filho e vejo a minha missão cumprida. Louvado seja o nome do Senhor, porque meu filho está na tua presença, meu filho está consagrado ao Senhor. Meu filho é um discípulo amado, que anuncia a tua palavra, que dá testemunho por onde quer que ele ande. Tem alegria maior? No capítulo 1 de 1 Timóteo, a gente vai observar que o apóstolo Paulo relatava, e ele conhecia a mãe de Timóteo, né, a sua avó, relatava que a fé
que essas mulheres demonstravam era uma fé não fingida. Versículo 5 diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Além de cumprir o papel material, elas cuidavam também da vida espiritual do seu filho. E a simplicidade e a pureza na forma de crer de Eunice Lloyd foi reconhecida por Paulo. Simplicidade e pureza. Daí a gente fala: mãe, você não precisa aparecer muito, não. Deus conhece o seu coração, sabe a intenção do seu coração, o amor que está no seu coração, o desejo de consagrar o seu filho, isso basta. O mais importante é Deus sondar o seu coração e ver simplicidade, pureza, honestidade, sinceridade para que possa agradar a Ele. E a vontade enorme de fazer a vontade de Deus, orientando seus filhos no caminho dele. Os filhos, eles percebem se acreditamos naquilo que nós falamos. Certamente vocês, mamães, até mesmo os papais, já tiveram experiências disso. Se você fala uma coisa, se você vive uma vida dentro da igreja, no meio dos crentes, e em casa vive outra, eles observam isso. Você está passando para eles que a sua fé é fingida. Você está fingindo ser crente. Uma fé não fingida, ela não tem lugar. Onde você estiver, você é a mesma pessoa. Onde você estiver, você é aquela pessoa humilde, sincera. Quantas e quantas pessoas, né, você já costuma ver por aí, de repente está em determinado lugar: bom dia, fulano, tudo bem? De repente a gente passa na rua, finge que não te vê, né? Não quer te ver, muito menos dá um bom dia. Eu até peço perdão aí se alguém passou por mim e de repente eu não vi. Quando eu vejo, eu falo. A gente procura dar esse testemunho, né? Mas é do coração. Não é algo não fingido. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. A gente tem o seguinte: desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Observem que essas mães, não há grandes detalhes, não se fala muito nela, mas nas entrelinhas, o apóstolo Paulo fala delas. Desde a meninice, o que acontece? Sabes as sagradas letras. O que ele está querendo dizer? Sua mãe foi tremenda na tua educação espiritual. Sua mãe foi aquela mulher serva do Deus Altíssimo, não deixava passar nada, te ensinava corretamente, observava lá o Salmo 78 e outras escrituras e te ensinava as sagradas letras, te mostrava o caminho a ser seguido, te ensinava a ser um homem de caráter. Oh, glória a Deus! Então, desde a infância, Timóteo era orientado, era ensinado pela palavra de Deus. Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor e eu diria que nesse processo qualquer descuido pode ser fatal. No sentido de esse filho, essa filha não querer mais saber de igreja ou, enfim, se desviar. A gente sabe que isso às vezes não tem como controlar, né? Ele chega a uma certa idade, cria uso da razão e aí faz as suas vontades e acaba... Mas eu diria que nós não podemos trabalhar com exceção. Se você ficar achando assim, de repente você não vai educar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas qualquer descuido no sentido de... Às vezes a pessoa fica tão nervosa, alguma fazer em casa, estresse, e acaba soltando um palavrão. E aí naquela coisa, ela nem percebe que o filho estava lá, ouvindo tudo aquilo. E aí mais à frente, seu filho fala o mesmo palavrão com outra pessoa. Meu filho, quem te ensinou isso?
Quem ensinou? Não é comum as pessoas falarem, quem te ensinou isso? Se for um filho, né, sagaz, foi você, mamãe. Tem uma situação que eu sempre conto, às vezes, quando eu palestrava para casais, eu lembrava sempre desse episódio, né? Um casal que brigava muito, e jogavam panela um no outro e tal, e as crianças lá, coitadinhas, no quarto, encolhidas lá, e só ouvindo, plá, 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 xingamento, aquela coisa horrível, né? Satanás dominando aquela casa. E aí, passaram-se alguns dias, e aí no quarto das crianças está aquela barulhada, plá, panela para cá, panela para lá, e blá, 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 quebra, palavrão. E aí os pais chegaram lá assustados, o que está havendo aqui, meninos? Estamos brincando de papai e mamãe. Né? Aquilo que você hoje faz, seu filho está lá observando atentamente. Os palavrões que você fala desapercebidamente, ele está lá ouvindo e assimilando e vai falar depois. Ele está aprendendo aquilo. Então, esta é uma responsabilidade que a gente observa aqui, que o apóstolo Paulo, ao falar dessa mãe, mostra que as sagradas letras, as palavras do Senhor foram ensinadas para Timóteo desde a meninice, desde a infância. E tem um texto lá, que o apóstolo Paulo mesmo fala, eu não lembro agora qual a carta, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação daqueles que ouvem. Mamãe, quando você ensina o seu filho as sagradas escrituras, ele vai aprender isso. E você pode ser corrigida quando você de repente falar um palavrão. Eu já vi algumas crianças corrigindo alguns pais nesse sentido. Mãe, eu ouvi na igreja que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, hein? Os adultos às vezes estão aqui, né? E se logo mais perguntar que mensagem que foi pregada de manhã, ninguém vai saber. Algumas pessoas, né? Claro. Mas se uma criança estiver e ouvir, pode perguntar que ela vai te falar. É tremendamente importante o nosso testemunho. É tremendamente importante atentar para aquilo que falamos, para aquilo que transmitimos hoje, porque isso serve de legado para as outras pessoas. Que legado nós estamos deixando? Eunice significa vencendo gloriosamente. E aí a gente pode imaginar, né? Eunice observando o seu filho Timóteo, servo de Deus, dirigindo igreja, homem valoroso, jovem servo do Senhor, dedicado, dando testemunho e tal. E aí ela, como a gente falou um pouco atrás, Senhor, muito obrigado. Eu tive sucesso na minha empreitada. Eu me esforcei, eu me dediquei para ensinar aos meus filhos o melhor caminho. E hoje eu observo que todo o meu esforço foi recompensado na vida de Timóteo. Todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha vontade de te agradar, Senhor, está na vida de Timóteo. Um exemplo de servo de Deus. E assim, deixando toda a nossa homenagem para as mães, que esta palavra ela sirva também de fortalecimento para você, mamãe. Você que está nos assistindo também, que esta palavra ela sirva não de repreensão. Sim, em alguns momentos ela foi repreensiva, que ela seja edificante para a sua vida, no sentido de você observar, né, de repente as mamães mais novas, eu estou deixando a desejar nisso aqui, foi bom Deus ter me falado isso,
foi bom eu ter ouvido esse texto, eu vou estar mais atenta à palavra, eu vou estar mais atenta a determinadas coisas, como por exemplo, de repente eu quero ser reconhecida como mãe, meu filho às vezes não reconhece. Deus está reconhecendo. Ele não está reconhecendo agora, de repente, mas mais à frente ele vai reconhecer. Não queira ser reconhecida pelos homens, não queira ser reconhecida pela família, faça o seu papel no sentido de observar, sim, a orientação, a determinação de Deus, e aí você vai estar agradando Ele, é o que mais importa. Porque é Ele que dirige, que orienta a sua vida, é Ele que te preserva, é Ele que te ama verdadeiramente mais do que qualquer amor terreno. É o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, que é fiel, que jamais nos desampara. E eu tenho certeza que todas as mães que aqui estão, tementes a Deus, podem dizer claramente, se pudessem dar cada um testemunho aqui: olha, Deus foi fiel a mim tremendamente. No momento da minha vida, e aí pode contar, né, tantos testemunhos maravilhosos. Num outro momento da minha vida, e aí vai, tantas coisas que Deus operou e que fez com que a glória dele seja manifestada nessa família. Que você seja tremendamente abençoada por Deus, mamãe. Quando a minha partiu, uma das maiores tristezas da minha vida, eu estava longe dela, eu soube por telefone 11h30 da noite. Ela saía da igreja, feliz da vida, ela gostava demais em noite de batismos. E naquela noite teve batismos, e ela saiu da igreja e teve um infarto, caiu no chão, na rua. Um irmãozinho que estava saindo de carro, a levou para o hospital, mas ela já chegou morta. Os dias mais tristes da minha vida. Mas que veio logo o conforto da parte de Deus. De eu lembrar o quanto ela foi preciosa para mim. De lembrar do quanto ela fez por mim. E enquanto estive vivo, aliás, enquanto ela esteve viva, o quanto eu pude dar de alegria para ela. Meus irmãos brincavam. Jorge é o xodó da mamãe. E que aí, porque ele é o temporão, que não sei o quê, aquela coisa toda, né? E ela ainda teve a alegria de ver minha formatura no seminário. Logo depois ela partiu. Louvado seja o nome do Senhor por você, mamãe. Sinta-se abençoada por Deus. Sinta-se agraciada por Deus pelo privilégio de poder gerar um filho. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pois neste dia, alguns, assim como eu, estão lembrando de suas mães que já partiram, com tanta alegria, por todos os momentos felizes que passaram com ela. Muitos que estão aqui ainda têm as suas mães vivas, e de repente, por um motivo ou outro, deixam a desejar, mas que esse dia sirva de reflexão para valorizar ainda mais, para amar ainda mais. E que as mamães que estão aqui, Senhor, sintam-se da tua parte abençoadas, sintam-se agraciadas e que possam valorizar ainda mais esta oportunidade e esse privilégio. Abençoe-as poderosamente nesse dia e sempre. Abençoe a tua igreja, Senhor, com toda sorte de bênção. Continue falando aos corações, continue abençoando poderosamente cada vida. Traga-nos a tua paz, o teu amor, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.